Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Hora do Cafezinho Podcast, aquele programa semanal que você gosta de curtir todas as segundas-feiras. Hoje a gente... tenho que lembrar galera, antes de começar o programa, vamos lembrar, passo a passo, hein? Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com uma pessoa que merece receber esse conteúdo. E hoje o conteúdo que a gente vai trazer é surpreendente, é um conteúdo que acho que desperta a curiosidade de mim e desperta a curiosidade dos ouvintes, tá? É hoje que vai ser cancelado minha blusa preta que eu uso aqui no podcast toda vez, tá? Hoje eu vou até pegar aqui para ler, né, para apresentar da melhor forma, né? Hoje a gente está aqui com a Raquel Oliveira. Ela trabalha com coloração pessoal e visagismo. Em breve está trazendo uma consultoria de imagem de maneira geral para as pessoas, principalmente do território de Angra, que é o benefício de ter aqui no podcast, né? Ela é uma pessoa que ama estudar em relação à beleza, não tem muita questão de vaidade, e ela fala que é um ato de amor comigo mesmo e as pessoas convivem com ela. Então, galera, hoje eu estou trazendo ela aqui, muito feliz, porque é um assunto que me interessa muito e acho que interessa as pessoas. Seja bem-vindo e boa noite, Raquel. Obrigada, boa noite, Léo, boa noite, pessoal. Estou muito feliz com o convite e me senti surpresa, mas ao mesmo tempo muito feliz de estar aqui. Então, espero poder cooperar, né, ajudar e mostrar meu trabalho para vocês. Ah, legal. Cara, nossa, não se sinta surpresa, né? Às vezes as pessoas não acreditam. Porque aí eu vou lá, eu monto a agenda no podcast, então várias pessoas me mandam indicação, me mandam direct. Não, você tem que convidar essas pessoas, não sei o que lá. E muitas vezes eu respondo as pessoas e falo assim, cara, eu tô com a agenda muito cheia, então tem que fazer uma gestão até conseguir convidar a pessoa que você tá indicando. Mas eu vou seguir o perfil dessa pessoa e vou começar a acompanhar. Legal. Você vê que é uma pessoa que tem conteúdo para compartilhar, com certeza eu vou convidar. E aí até muitas das vezes eu faço uma observação, que o nosso podcast ele é com foco no empreendedorismo. Então tem que trazer um assunto que faça referência ao empreendedor. Porque muitas das vezes vem pessoas com ação social, influenciador digital que não tem muito essa pegada de empreendedorismo, então meio que não faz sentido com o programa. A gente fica muito lisonjeado, né? Que as pessoas vejam o programa, que são pessoas que têm interesse em vir ao programa. Quem sabe um dia a gente faz um Hora da Cervejinha, alguma coisa que foge um pouco do assunto, né? Um filho do Hora do Cafezinho Podcast, mas hoje o foco é o empreendedor. Então o assunto que eu trago aqui é pertinente para o empreendedor. E cara, nada mais pertinente do empreendedor do que se vestir bem, imagem, transmitir aquilo que ela pode parecer para outra pessoa. Mas a gente vai chegar nesse assunto, Raquel. Eu queria que você primeiro falasse um pouco mais sobre você, né? Como você escolheu isso, apesar de ser uma profissão assim que, cara... Super nova. Igual observação de pássaros. Eu fiquei descobri esse dia que tinha essa profissão. Falei, meu Deus do céu, que profissão é essa? Mas conta um pouquinho da sua história pra gente conhecer você e assim a gente vai correndo no podcast. Sim, a minha trajetória é um pouco inusitada até onde eu cheguei com a consultoria de imagem, né? Como você falou, como eu disse pra você, eu tenho 26 anos e na verdade eu sou formada em pedagogia e trabalhei nisso durante 5, 6 anos da minha vida, né? Já dei aula de inglês pra criança, dei aula de música e lição infantil e dei aula de canto também. Só que eu me vi, e sempre muito interessada na área da beleza, só que sempre pra mim, sabe? E eu sempre quis fazer coloração pessoal e nunca encontrava ninguém aqui em Angra pra fazer. Eu quase que fiz online, na verdade, paguei alguém pra fazer de outro estado pra fazer minha coloração. E, enfim, não conseguia, né, alguém presencial. E aí eu me vi no meio da maternidade, né? Eu casei tem 2 anos e engravidei 4 meses depois que eu casei. E eu sempre quis cuidar dos meus filhos em casa, estar mais ali, né? E a vida de professora é muito corrida. Eu nunca conseguiria ficar em casa cuidando da minha família, dos meus filhos, fazendo o que eu fazia antes. Então eu comecei a pensar em algo que eu poderia fazer, que eu gostava muito, que fazia parte de mim e que iria me permitir estar mais com a minha família. Sim. E aí a primeira coisa que eu pensei foi a consultoria de imagem. E aí eu comecei pela coloração porque é o carro-chefe da consultoria de imagem, né? E aí, durante a gravidez e principalmente no puerpério, eu fiz a formação. Foi uma loucura total. Não, grávida tem essas manias, né? De buscar coisa que é doideira. Porque quando a gente fica grávida e no puerpério, os hormônios, eles ficam meio malucos, assim, sabe? E eu lembro que eu terminei a formação no puerpério. Eu tava amamentando, tava ali conhecendo a maternidade ainda. Foi bem punk, né, no início. Mas tava me formando em coloração pessoal. Toda a minha família foi, né, meio que teste, assim, pra fazer, que cartela é dela, enfim...
Mas foi a partir daí. Então eu sempre digo que a minha jornada é um pouco inusitada, porque até então eu não estava na área da beleza trabalhando, né? Eu sempre me interessei pra mim. Sim. Assim, sempre gostei, sempre foi vaidosa, né? Sempre quis me arrumar, sempre quis saber sobre estilo, coloração pessoal, inclusive. Né? Já tinha mais de 2 anos que eu buscava aqui na cidade, não conseguia ninguém. Então eu vi uma oportunidade aliado com a minha necessidade pessoal daquele momento. Legal. Então, assim, cara, eu preciso de alguma coisa que me permita estar aqui com a minha filha, com meu esposo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero parar de trabalhar. Então, eu preciso aliar isso, o que eu gosto, com aquilo que pode me proporcionar uma vida melhor, né? Por assim Sim, dizer. então você meio que pode ter... Foi o empreendedorismo por opção e por necessidade, né? Sim. Primeiro por opção, porque você escolheu seguir um sonho, né? Exatamente. Você é uma coisa que você tinha muito vontade de fazer. Não Sim. querendo dizer que professor é uma profissão maravilhosa, né? Eu amo essa profissão. Eu amo ensinar. Na verdade, assim, é uma paixão. E dentro da consultoria de imagem, eu tenho também essa graça de ensinar. Que eu ensino sobre beleza. Eu ensino sobre estilo, ensino sobre autoconhecimento. Porque é um caminho de autoconhecimento. Então, acaba que eu uno 2 coisas que eu amo. Eu uno o ensino, né, formar pessoas para beleza, e também uno a beleza em si, né, que é a técnica, que é trazer, por exemplo, alguém que está um pouco perdido no estilo, que não sabe se vestir, ou que não sabe se vestir da maneira que quer transmitir a mensagem, né, que deseja. Sim. E eu consigo fazer essas 2 coisas. Então, eu ensino e, ao mesmo tempo, trago beleza. Então, podemos dizer que sua trajetória te trouxe até aqui, né? Exato. E a pedagogia me ajuda muito hoje nos atendimentos. Legal. Porque eu faço de forma muito didática. E aí, até desenvolver material, enfim. Não, e muitas das vezes as pessoas... Eu já fui o cara que fui oposição da faculdade, mas eu também sou formado em engenharia de produção. Mas hoje eu vejo que a faculdade, ela te desenvolve em relação a outras skills que são necessárias para a vida. Muito. E às vezes você consegue aproveitar muita coisa do que você aprendeu lá, principalmente network, habilidades sociais. E então hoje eu sou um cara que sou muito a favor do jovem ir pra faculdade, independente do curso que ele vai fazer, mas esse curso ele vai de alguma forma agregar valor. Lá dentro, ele vai levar pra vida toda. Eu sou assim, eu sou montanha-russa, né? Às vezes eu tô contra a faculdade, às vezes eu tô a favor. Mas legal, cara, essa história em relação a empreendedorismo, porque você falou, cara, eu quero empreender. E aí, é uma pessoa que sempre acostumou a trabalhar, desde teoricamente... Sempre. Eu trabalho desde 14 anos, pra você ter ideia. Então, eu não conseguiria não trabalhar, entende? Então, por isso que eu falei pra você, eu queria algo que me proporcionasse isso, de estar em casa, mas ao mesmo tempo trabalhar. E que fosse algo que fizesse sentido pra mim. Você sabe quando... Eu acho que isso deve ser muito antigo, né? Mas você sabe mais ou menos quando surgiu essa questão de coloração? Foi nos anos 80, 70 ou 80, né, com a Suzanne Cahill. Então ela, na verdade, era uma pessoa que lidava com artistas de forma geral. Foi quando também começou a surgir TV, essas coisas assim. Então viu a necessidade de entender que cores funcionavam com as pessoas. Porque começaram a perceber que nem todas as cores ficavam boas nas pessoas, principalmente nas câmeras. Porque as câmeras intensificam as cores, principalmente as mais saturadas. Então a gente colocava um vermelho em alguém e a pessoa ficava com muita olheira. Tipo assim, cara, por que fica ruim nela e fica bom em tal pessoa? Sabe? Então ela viu essa necessidade, começou a estudar, começou a desenvolver a coloração. Foi ela a primeira pessoa que começou a desenvolver. E a partir daí começou a surgir todo esse estudo. Só que era de uma forma muito elitizada. Ainda hoje as pessoas enxergam assim, só que hoje é muito mais fácil de você encontrar. Né? Mas naquela época era direcionado só para o público artístico. Eu acho que talvez a internet funcionou muito para democratizar esse tipo de serviço, né? Com certeza. Porque provavelmente muitas pessoas tiveram mais acesso a esse conhecimento, né? Porque acho que era, no caso, o conhecimento ele ficava muito retido para as pessoas que aplicavam, TV, né? Para TV e teatro, com certeza. Então, porque eles, na verdade, faziam mais uso dessa ferramenta. A gente não tinha tanta necessidade, não tinha Instagram que a gente estava ali o tempo todo filmando, tirando foto, não tinha influencer, não tinha nada disso, né? Hoje em dia qualquer pessoa tem um celular e pode se tornar um influencer. E aí você fala muito da valorização na hora das câmeras, né? Exato. Isso é muito importante, da questão das cores. É muito importante, exatamente. Não só para a questão de imagem da vida real, né? Sim. Mas da vida virtual é importante demais. Por conta dessa questão, pela câmera intensificar. Então, se você tá com uma cor que não te favorece, vai aparecer muito que não favorece,
né? As espinhas, as linhas de expressão, vai aparecer demais. É hoje que eu perco meu pretinho básico. Então é bom que você saiba, assim, o que favorece e o que não favorece, né? E aí, como é que você começou isso, essa questão da coloração? Você foi atrás de curso? Como é que você foi? Então, eu falei pra você que eu já tinha um interesse antes, né? Então, eu sigo, na verdade, seguia já a minha professora, que hoje é a minha formadora, há anos, acompanhei toda a trajetória dela e sempre falava, cara, eu quero muito fazer coloração, mas na minha cidade não tem, etc. E ela sempre falava, cara, por que você não faz o curso de coloração e leva pra sua cidade? Ela me incentivava muito, mas eu ficava meio assim, tipo de... Eu não sei se você já sentiu isso, mas, por exemplo, você tá numa linha, tipo, cara, mas do nada, eu já tô com 25 anos, vou mudar de direção. Eu tô aqui dando aula e aí eu vou pra outro canto, sabe? Eu não consegui enxergar uma relação. Mas quando eu me vi, tipo, diante dessa situação, eu falei, cara, eu vou seguir o conselho dela e eu vou fazer coloração. Então, por que a coloração primeiro? Porque é o carro-chefe da consultoria de imagem. É o serviço mais procurado. Eu lembro e aí depois os outros, né? Trazendo um pouco de referência aqui em Angra, eu lembro, tipo assim, uns 3, 4 anos atrás, vi uma pessoa de fora, marcava várias agendas e você conseguia fazer essa consultoria, mas não tinha uma pessoa de Angra que atendia. Não tinha uma pessoa de Angra. Hoje a gente consegue ver um pouco mais. Um movimento, só que né? Ainda assim, tipo assim, se você procura um cabeleireiro, você encontra em qualquer lugar. Qualquer tipo de profissional. Agora, consultor de imagem, não. Sim. Ainda é uma profissão que às vezes nem é considerada muito uma profissão. Não, mas com certeza, acho que tem muito valor. Mas que tá crescendo bastante, principalmente agora. E você tá aqui hoje para defender as Exatamente. coloristas? Não sei. E aí, você foi em busca dessa formação, né, para conseguir aplicar aqui em Angra, né? E aí, como foi esse processo inicial? Quais os desafios que você enfrentou, assim, inicialmente em relação a empreender? Que você, puxando já pro lado de empreendedorismo um pouco. Sim, então, eu lembro que no início, porque para você fazer a consultoria presencial, você precisa de um material físico, né? São os tecidos, luz, espelho, ter a cartela física, enfim, precisa de um investimento inicial. Eu não tinha dinheiro pra fazer isso porque eu tava no puerpério e a gente já gasta muito com o bebê. Demais, né? Então eu comecei primeiro a consultoria online, que também é uma modalidade muito nova. Até alguns anos atrás as pessoas não sentiam muita confiança em fazer. Mas na escola que eu estudei, que foi a do Casal Casa Grande, eles desenvolveram melhor esse método e realmente é de confiança, né? Você consegue fazer análise através dele. Então eu comecei primeiro o online. E aí online eles fornecem meio que esse material... em software. Então, assim, eu tenho um software que eu consigo fazer a análise dentro dele, né, e entregar para a pessoa. Então, eu atendi pessoas de Angra, fazendo online, e de outras cidades também. E aí, com isso, eu consegui o dinheiro para conseguir o material que eu precisava para começar a atender, finalmente, o presencial. Empreendedora, é assim que começa, nos primeiros passos. Exatamente. Sempre é difícil, né? Mas aí eu lembro também que, no início, você perguntou o que eu fiz, né? Eu busquei muita parceria. Até hoje, assim, eu busco bastante parceria. Só que no início eu buscava muita parceria, assim, com pessoas da mesma área da beleza. Então, cabeleireiros, donos de loja, né? Sempre apresentavam o meu trabalho para que eles soubessem o que eu tô fazendo e o que é. Porque tem gente que não sabia, não sabe, assim, o que é coloração pessoal, né? Então, eu tinha que explicar, apresentar. E aí, muitos se interessavam, outros não. Né? Mas a maioria ficava um pouco curiosa e queria ver, tipo, e aí acabava dando uma força. Legal. Né? Os meus amigos também me ajudaram muito. Então foi basicamente assim, a gente foi meio que conversando, né? Apresentava. Usei bastante o Instagram é muito importante, né? Mas eu não excluo o boca a boca. Eu acho que ele é maior ainda do que... Pra uma cidade... No início, assim, eu acho que funciona até mais. Eu... Não sei, talvez para uma cidade grande, mas para uma cidade pequena, né, como é Angra, que é uma cidade de interior, né? Apesar de Angra achar que ser uma cidade grande, uma cidade de interior, não tem um marketing melhor do que o boca a boca. O Instagram, ele hoje ainda... Cara, o Instagram cada vez mais concorrência, né? Acaba que você concorre contra muitas pessoas. E aí, quando a pessoa faz lá essa consultoria com você, muitas das vezes até no sinônimo de parceria, né? E ela começa a comentar com isso, com outras pessoas, Exato. E aquilo vai gerando um burburinho. E outras pessoas... Eu não sei se acontece isso com o podcast, tá? Mas, assim, as pessoas chegam muito no meu perfil, assim, por indicação e etc. Mas as pessoas que fecham realmente foi a pessoa que veio por outra pessoa que já fez comigo. Eu sempre falo que as pessoas que mais me impulsionam, que mais me engajam, são minhas próprias clientes.
que fizeram, gostaram e começaram a comentar com os amigos, no salão, tava fazendo cabelo, começou a comentar, né? E aí as pessoas chegam através disso. Sim. Obviamente o Instagram ele é um cartão de visita. Sim. Então a gente coloca conteúdo, faz reels, né? Tá ali nos stories, mas pelo menos pra mim, assim, na minha realidade, né? Esse boca a boca, essa coisa de você conquistar a pessoa e ela levar isso pras pessoas é fundamental. Assim. E hoje Não você tem tá preço. sentado aqui não é à toa e acredito eu que seja por causa dos seus clientes, né? Provavelmente. Depois você vai me dizer quem me indicou. E aí eu queria que você falasse, então, agora o que é a coloração pessoal. Então, eu falo isso todos os dias, porque todo mundo me pergunta e eu fico mandando vários Agora áudios. você vai criar um corte assim, ó, e você manda pras pessoas. Ó, aqui, ó, vê lá do Hora do Cafezinho. Exatamente. Então, a coloração pessoal ela é uma análise feita com os tecidos, né, no caso presencial, que tem diversas tonalidades. E a gente vai analisar ao longo desse teste o efeito das cores na sua pele. E a gente vai identificar quais são as 3 dimensões da sua pele. Qual é a temperatura, se a sua pele é uma pele quente, fria ou neutra quente ou neutra fria. Depois a gente vai identificar qual é a profundidade, se sua pele fica melhor com cores mais escuras ou com cores mais claras. E por fim, a saturação, se sua pele é uma pele vibrante, intensa ou uma pele mais opaca. Também vamos analisar qual é o seu contraste pessoal, que é a diferença da cor do cabelo para a pele, né, sobrancelha, enfim. E aí, a partir daí, e mais algumas outras coisas que acontecem ao longo da análise, a gente vai chegar na sua cartela de cores. O que é a cartela de cores? Acho que talvez seja essa a pergunta, de por que existe a minha cartela de cores? Porque essas cores que estão dentro da sua cartela têm dimensões parecidas ou iguais à da sua pele. Então, tem a saturação, tem a temperatura, tem a profundidade que se parece com você. Então, por isso que quando você usa essas cores na roupa, no acessório, na maquiagem, no cabelo, dá uma sensação de harmonia, como se formasse um conjunto. Ele não chega antes de você. Sabe quando você olha pra alguém que a roupa tá gritando? Tipo assim, sim, eu olho primeiro pra roupa e depois pra pessoa? Não acontece isso. É como se formasse mesmo um conjunto. E aí é como se fizesse parte da pessoa, entendeu? E aí o efeito dessas cores que causam na pele justamente é iluminar, né? Deixa os lábios mais corados. Até pra pessoa que tem a pele opaca. Sim, a pele mais opaca é porque as pessoas têm uma ideia errada do que é opaco. Não, eu acho que tipo assim, eu acho que deve ser super decepcionante quando a pessoa vai lá e faz a conta, pô, sou uma pessoa fria, sou uma pessoa opaca. Mas não, assim, na verdade... eu posso ver que sua pele está super reluzente aqui dentro do então, programa. o preto está na minha paleta. Não sei se está na sua, mas está na minha paleta. E aí, enfim... Ai de não se tiver. É muito difícil a pessoa fazer a coloração pessoal e não gostar da cartela. Porque, intuitivamente, a gente meio que escolhe aquilo que está condizendo com a nossa beleza, sabe? Principalmente quando a pessoa tem o costume, assim, de se olhar no espelho... Aquela pessoa que se arruma, né, quer se conhecer, então testa vários acessórios. Então essa pessoa, ela intuitivamente não sabe qual é a cartela, mas ela vai pro caminho certo. Mas pelo que você tá falando aí, eu já sinto que, tipo assim, tem roupas que eu uso que eu não me sinto bem. Exato. Mas eu uso porque eu tenho ela lá, eu ganhei alguma coisa, eu uso, mas, tipo assim... E tem roupas que eu já uso e eu acho que eu fico muito... Você fica bem. Exatamente. Provavelmente tá na sua cartela e a outra não tá. Por exemplo, antes de fazer a minha coloração, que eu só pesquisava malucamente, né, porque eu queria fazer, eu achava muito que eu era de uma cartela, porque eu pensava que meu subtom era quente, porque eu sou meio amarela, né, e quando a gente vê uma pessoa meio amarela, a gente acha que a pessoa tem um subtom quente. E aí eu jurava que eu era um outono profundo, e eu comprava roupas de outono profundo, e eu não gostava deles em mim. Mas, gente, mas o que tem de errado? Eu pareço com a pessoa que tem as mesmas características que eu, só que em mim não fica bom. E aí, quando eu fiz o teste, eu falei, Então, pelo que você já falou, você já quebrou um tabu aqui gigantesco em mim, que é impossível fazer essa análise holisticamente sem a ajuda do material, né? Sim. Tipo assim, no início, eu não conseguia fazer isso. Tipo assim, eu olho pra pessoa e tipo, ela é uma primavera brilhante. Isso é experiência, né? Exatamente. Hoje em dia, eu consigo olhar e ter uma ideia, tipo, essa pessoa tem um contraste tal, né? Parece que tem um subtom mais frio, uma pele mais intensa, então eu já vou meio que construindo, só que eu só tenho certeza na hora da análise. Então, na hora da análise, eu consigo ver de fato os efeitos e confirmar aquilo que eu tava pensando ou não. Ou às vezes eu poderia, né? Eu posso errar às vezes. Você que acha aí que vai chegar em casa, vai abrir lá tons lá, primavera, não sei o que lá, inverno, não sei o que lá, e vai olhar e falar assim, pô, minha pele é desse jeito, você não vai conseguir, infelizmente. Não é porque, por exemplo, você parece com alguém que tem tal cartela que você vai ter igual. Porque eu já fiz esse erro e não dá certo.
não deu certo. E aí, uma curiosidade também, todas as cores estão dentro das cartelas, só muda o tom da cor ou acontece de ter cores... Então, tem algumas cartelas que tem uma predominância maior, por exemplo, Vamos... de laranjas, de amarelos. São quantas cartelas? São 12. 12 cartelas. É dividido, na verdade são 4 estações, né? A gente nomeia com o nome das estações, são 3 variações em cada estação. Aí é verão, inverno, primavera e outono. Isso, e 3 variações de cada estação. Aí as variações são específicas, né? Tipo... Por exemplo, outono quente, outono suave, outono profundo. Inverno frio, inverno brilhante, inverno frio, brilhante e profundo, que no caso sou eu, né? E aí tem a primavera brilhante, primavera clara, primavera quente. Enfim, aí tem os verões também. Sim. Então tem essas variações e, como você disse, né? Tem algumas cartelas que tem uma predominância maior de algumas cores. Porque eu imagino, verão, por exemplo, tem a predominância de cores vermelhas. Não, tem nada a ver. Todo mundo pensa isso. Eu quero ir embora do meu podcast. Todo mundo pensa que o verão é quente, mas na verdade o verão, na coloração pessoal, é frio. Por quê? Eu vou explicar. Eu sei que isso é uma coisa... Caraca, minha cabeça estourou agora. Eu quero ir embora. Por que o verão é frio? Mas porque a gente leva em consideração, na verdade, em relação às cores do verão, né? Das paisagens de verão. Se você observar as paisagens, você encontra muito azul. O céu azul, o mar azul, né? E as cores, quando tem mais pigmento azul, são frias. Então as cores de verão são frias. Tá? A gente não leva em consideração a temperatura, né? Mas sim as paisagens de verão. Se a gente pesquisar no Google e colocar, sei lá, paisagem de verão, você vai ver muito azul. Porque, de fato, as cores do verão são frias. Agora, o outono, pensa numa imagem de outono. Laranja, mais avermelhado, cobre, amarelo, é quente. E eu aqui pensando que outono é verde, primavera é rosa, verão é vermelho e inverno é azul. É o gabarito. Na primavera você não tá tão errado, realmente tem bastante rosa. Mas é por causa das flores, né? Porque aí você pensa paisagem de primavera. Exatamente. É bem assim, na verdade está muito ligada à simbólica de cada estação. Não é por acaso que tem esse nome, né? E aí volta a questão então tem paleta, a paleta, a pergunta que eu fiz inicialmente, né? Se tem todos os tons. Tem algumas paletas que têm uma predominância maior de algumas cores, mas existem variações de tons da mesma cor em quase todas as paletas. Por exemplo, tem laranja frio e tem laranja quente. Tem amarelo frio e amarelo quente. Entendeu? Então tem como sim você encontrar essas cores em quase todas as paletas. Mas, por exemplo, preto e branco são duas coisas totalmente opostas, né? Então preto e branco é polêmico, porque ele não tá em todas as paletas. E são cores amadas, assim, que todo mundo ama. E quando chega e fala, caraca, não tá na minha paleta, o que eu vou fazer? Meu guarda-roupa é só preto. É eu aqui. O que eu vou fazer? Meu guarda-roupa, eu nem tenho medo de fazer isso aí, porque senão eu vou ter que pegar meu guarda-roupa e fazer assim, olha. E, por exemplo, eu tenho umas 3 camisas brancas, são que eu compro no Réveillon. Mas você gosta de branco? Não gosto de branco. Eu não me sinto bem de branco. Não sei porquê, mas eu não gosto de usar branco. As camisas brancas que eu tenho são que eu comprei, usei no Réveillon. E elas ficam lá guardadas e eu não uso de jeito nenhum. Você gosta de preto? Amo preto. Meu guarda-roupa é totalmente preto. Então... Pode ser que você esteja certo, pode ser que seja o inverno, por exemplo, né? Eu sempre amei preto, sempre foi minha cor preferida, assim. E cores escuras, em geral, azul marinho, vermelho mais escuro, né? E aí eu, de fato, tenho essas cores na minha paleta. Eu lembro que algumas vezes eu já tentei mudar a cor do meu cabelo pra, sei lá, californiana, moreno iluminado. E eu nunca gostei. Eu falei, cara, os cabelos coisa, também tem tudo a ver, cabelo, né? maquiagem. E eu nunca gostei. Eu falei, cara, tem alguma coisa esquisita. Eu sempre fui melhor o cabelo preto. E de fato, assim, né? O cabelo preto, ele respeita o meu contraste natural. E como eu sou uma inverno profundo, é difícil encontrar uma cor de moreno iluminado que fique de fato bom comigo. Né? Eu sempre indico que fique com o cabelo natural. Mas se quiser mudar, então, aí, faça a coloração pra saber o melhor. E aí dentro das entregas da negócio vem a questão da paleta de cores. E como funciona essa questão? A paleta tem a ver com o cabelo? Como que é isso? Então, quando você descobre, no caso, as dimensões da sua pele, que foi o que a gente falou, de temperatura, saturação e profundidade, você consegue identificar as cores de roupa, né, que ficam melhores, as cores de cabelo, as cores de acessórios, qual o metal, se é o dourado, se é o prata, né? E também subtom de base, que as mulheres têm muita dificuldade de encontrar. Sim. Então você tem esse guia, né? Você recebe meio que um guia completo para que você consiga fazer essas escolhas mais assertivas. Por quê? Você perguntou do cabelo. Por que tem o cabelo também? Porque existem vários tons de loiro. Tem loiro que é mais acinzentado, mais platinado, que é frio. Tem loiro que é mais dourado, que é quente. Sim. Eu, se coloco um loiro dourado, fico terrível, porque meu subtom é quente.
entendeu? Eu já fiz isso, ficou horrível mesmo. Mas você já sabia da coloração? Não sabia. Depois que eu soube, eu nunca mais quis mudar a cor do meu cabelo. Não, vou ficar pra sempre com o cabelo castanho escuro. E, cara, é legal, tipo assim, a gente usa os atributos que já temos Exato. para potencializar isso, né? Exato. Então, tipo assim, eu falo muito sobre isso. Às vezes a gente fica focando muito no que a gente não tem, que a gente quer melhorar o que a gente não tem, sendo que a gente pode focar em melhorar o que a gente já tem. Exato, Então, a tipo, coloração é pra isso, na verdade. Ela potencializa a sua beleza natural. Porque eu falo até. Uma coisa igual você falou, essa questão de ter uma direção da vida e do nada mudar tudo. Eu fiz inclusive faculdade de engenharia, eu sempre achei que eu era um gênio da matemática, que era uma pessoa de exatas, e focava naquilo. Só que eu nunca tive um potencial maximizado, né? Fazendo até referência ao Fabrício, por conta da matemática. De um ano pra cá, eu descobri que eu sou uma pessoa muito de humanas. Principalmente por conta do podcast. Que fez eu ver que eu tenho muita relação, muito... Sei liderar bem, sei lidar com as pessoas. Tenho uma boa conversa, consigo... E, cara, depois que eu descobri isso e comecei a potencializar isso, parei de com esse negócio, eu sou uma pessoa de exatas. Virei uma pessoa realmente de fato de humanas, cara... Eu cresci 10 anos em um ano, sabe? Então mudou muita coisa. Então acho que, tipo assim, pra pessoa que tá vendo um podcast aí e quer saber dessa em relação à questão da coloração pessoal, cara, para de focar, talvez é uma coisa que não... Trazendo isso pro lado do empreendedorismo, que não é pra você, cara. Tenta potencializar o que há de melhor. Sim. Talvez as pessoas... Talvez, assim, esse mercado da coloração e da consultoria esteja ainda muito escasso pelo medo das pessoas. Disso que você falou, né? De arriscar, de... talvez mudar a direção. E de fato é difícil tomar essa decisão de mudar a direção. Sim. Porque quando você tem uma carreira construída num lugar, para você mudar totalmente, você vai ter que começar do zero. Exatamente. Você vai ter que aprender de novo, você vai ter que fazer um networking novo, porque são pessoas de outra área. Né? Então, de fato, não é fácil, né? Mas, se for aquilo que é o seu propósito, vale a pena. Vale a pena Sempre demais. Sempre vai valer a pena, né? Muito bom. Então, é isso. E aí, quando a pessoa... Antes da gente passar para esse passo, né, eu quero uma dúvida. Homem, para fazer essa coloração pessoal, é um tabu gigantesco, imagino, né? Sim. Quase eu deve acho ter... que eu devo ter atendido uns 3 homens. O meu próprio esposo, ele demorou até fazer. Mas assim, eu super defendo, principalmente para os homens que trabalham com a imagem. Sim. O meu esposo, ele é artista. Eu ficava enchendo, sabe? Assim, você precisa fazer coloração pessoal, porque você precisa se vestir bem e as pessoas precisam te ver e ter confiança em você. E se sentir confortável olhar pra você. Né? E como é que a gente transmite isso? Não é só com um sorriso no rosto e tipo, galera, sou legal. Não. Sim. As pessoas não veem o que tá dentro, né? Primeiro elas veem o que tá fora. Então, se o que tá fora não tá apresentável, a pessoa talvez não chegue muito perto de você. Exatamente. Não vai querer desenrolar uma conversa, não vai querer contratar os seus serviços, entende? E eu acho que a gente tá, hoje, tá gerando uma geração de homens mais vaidosos, Sim, né? com certeza. Eu acho que vai ter muita procura ainda talvez não chegue o momento, não chegou o momento, né? Pode ser que, igual você falou, você já atendeu mais de 100 mulheres e atendeu 3 homens. Mas eu acho que daqui a uns 2, 3 anos isso pode mudar muito. Eu acho que sim. Eu acho que falta conhecimento sobre o assunto e o quanto isso pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Exato. E Principalmente pra quem trabalha com a imagem. Assim, é porque o homem ainda tem aquela questão, tipo assim, isso é coisa de mulher. A maioria ainda tem esse pensamento, tipo assim, pra saber cor de cabelo, cor de maquiagem, tipo, não vou nem pintar meu cabelo. Mas assim, a roupa também. E acho que você deu uma sacada genial aí, que é a questão do trabalho, né? Sim, com certeza. Porque a mulher acaba que às vezes faz muito pela questão pessoal, né? Sim. Eu quero saber qual roupa fica melhor pra eu sair, sei lá. Agora, se o homem entrar com essa viés de melhorar em questão do trabalho, meus olhos estão brilhando aqui por causa disso, porque eu preciso muito. Eu sempre falo, você precisa. Não, eu preciso muito. Não necessariamente só com o podcast, né? Com o Instagram. Hoje eu tô vira e mexe lá, postando, falando negócio. Mas até meu trabalho pessoal, sabe? Sim. E aí entra tudo no próximo passo da nossa conversa, né? E aí eu fiz a consultoria de imagem, definiu lá as cores que eu tenho pra usar, né? Qual o primeiro passo que eu faço? Tipo assim, eu vejo que é uma cor que não tem nada a ver com o meu guarda-roupa. O que você indica? A pessoa olhou assim, fez a coloração de imagem, olhou pro guarda-roupa, não tem nada no guarda-roupa. O que você fala? Calma. Não fica
triste, né? E não se desespera, não vai pro shopping e estoura o cartão de crédito. Não faça isso, calma. Eu sempre falo para meus clientes que elas não precisam jogar tudo fora. Não precisa jogar nada fora, porque ainda tem estratégias que você pode usar cores que não estão na cartela, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu gosto de uma cor, eu amo rosa choque, tipo, bem pink, sabe? Só que não é uma cor que tá na minha paleta. E eu não deixo de usar por conta disso. O que eu faço? Quando eu uso uma camisa que não tá na minha cor, eu peso mais na maquiagem, porque aí o impacto negativo que iria causar acaba diminuindo, né? Então eu uso acessórios próximos do rosto. Então, quando acontece isso, da pessoa ter uma paleta totalmente oposta do que ela pensou que tivesse, eu indico isso, calma. Você não precisa colocar tudo pra fora. Vai aos pouquinhos investindo em algumas peças que são mais coringas, né? Principalmente maquiagem, o cabelo, porque aquilo que tá próximo do rosto é o que vai trazer mais malefício. Então, se a pessoa tá com o cabelo totalmente diferente, eu já indico isso. Esquece a roupa, muda primeiro o cabelo, sabe? Troca a maquiagem que tá errada, porque se você usa uma maquiagem que te deixa muito amarelada ou acinzentada, vai aparecer muito, entende? Então, primeiro faz essa troca e aos pouquinhos você vai renovando o guarda-roupa com muita calma, com muita consciência. Eu acho que esses primeiros passos, eles são importantes demais para essa relação da consultoria de coloração pessoal, né? Porque eu acho que isso, muitas das vezes pode acontecer que nem quando você vai no nutricionista que você não passa as informações corretas pro nutricionista, né? E aí você sai daquilo ali e acaba falando mal. Porque você recebe um material que você fala, pô, não tem nada a ver com as cores que eu uso e como é que eu vou botar isso em prática? Como é que coloca isso em Então prática? acho que isso para as primeiras pessoas é até um processo de sensibilização, né? Porque é uma coisa que não vai mudar da noite pro dia, como não tudo. Vai. E não precisa mudar da noite pro dia, né? Eu sempre falo para os meus clientes, eu sempre me coloco disponível também, porque eu sei que é difícil, você passa, sei lá, uma hora e meia dentro de uma consultoria, a pessoa te entrega um monte de material, e tu assim, caraca, e agora? Né? Tipo, quem é que vai me ajudar? Eu continuo ali. Então, assim, eu vou dar o auxílio da pessoa ir na loja e às vezes não conseguir identificar ainda a sua cor, porque ainda acontece isso, mesmo estando com a cartelinha ali, né? Pode gerar dúvidas. Ou quando vai ao cabeleireiro eles se sentem inseguros de escolher a cor. Então, assim, eu continuo meio que ele dando um suporte até a pessoa conseguir caminhar com as próprias pernas, sabe? Porque esses primeiros passos, de fato, é um pouco difícil. Sim. A não ser que a pessoa já tivesse uma sensibilidade maior, né? E que já tivesse meio que dentro da cartela e fez pra confirmar, tipo assim, eu sempre gostei dessas cores, mas eu não tenho certeza qual é a minha cartela. Parecido né? quando você foi fazer, né? Porque Exato. provavelmente você já se interessava pelo assunto, sim. já meio que toda hora, acredito, o seu TikTok, seu Reels, ficava toda hora aparecendo sobre isso. Então ficou muito fácil na hora de você se identificar com isso. Mas se a pessoa não acho que é fundamental. É difícil. E isso está dentro do... Quando a pessoa contrata o pacote, esse acompanhamento você faz normalmente ou depende da... Eu me disponibilizo, tá? É assim, eu sempre falo, olha, eu tô aqui, eu vou te passar tudo e eu fico online quase que 24 horas, porque com a minha bebê eu quase não vou. Então assim, quando você tiver dúvida, manda mensagem, pode ser que eu demore um pouco, mas eu vou responder. E eu tento ser sempre presente na vida dela. Não tá incluso no pacote, sabe? Mas eu meio que incluo, porque eu acho importante principalmente a troca, acho que é muito importante. É importante. E aí a gente entra nessa questão de que a gente vai um pouco para a questão de imagem, né? De imagem como um todo. E hoje o quanto a roupa que a gente veste, a maquiagem que a gente usa, até o homem, né? Os acessórios que a gente usa, o quanto isso transmite o que a gente quer passar para as pessoas, né? Ou não, dependendo do que você usa. E queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Porque é até um próximo passo que você falou, né? Que tá estudando, tá se desenvolvendo nessa área, porque acho que, acredito eu... E quais são as outras áreas que tem dentro disso, né? Que você falou que a coloração pessoal é a mais importante, é o carro-chefe. Então, a consultoria de imagem, em geral, ela é muito extensa. A gente tem que fazer uma jornada para atender uma pessoa, por exemplo, que vai durar em torno de 1 mês e meio a 2 meses. Por quê? Ela vai passar pelo processo de consultoria de cores para fazer análise de coloração. A gente vai fazer o visagismo, que é o estudo do rosto. Então tem, por exemplo, o formato do rosto, né, as proporções internas, que testa, olhos, nariz, a gente vai conseguir identificar quais são as proporções para conseguir identificar melhor corte de cabelo, acessórios, formato de óculos, sempre associado ao objetivo de imagem. Né? Então, por exemplo, falando um pouquinho do visagismo, né? É importante falar, porque na sua lá no sua bio, você também faz essa parte do visagismo. Né? O visagismo é o estudo do rosto e a gente sempre leva em consideração as linhas. Então, as linhas do nosso rosto falam muito sobre quem a gente é. Então, pessoas que têm linhas retas, elas sempre vão transmitir mais segurança,
né? Mais autoridade. O seu rosto, por exemplo, ele tem linha reta. Provavelmente deve ser um retângulo, né? Então, o meu rosto? É. Então eu sou um cara que transmite... Naturalmente. Tá? Então, vamos supor que a pessoa já passe uma mensagem de autoridade, que impõe respeito, né? E por isso ela acha que as pessoas têm um pouco de medo dela. Tipo assim, cara, eu acho que as pessoas têm medo de se aproximar de mim porque eu sou meio assim, sabe? E eu queria mudar a forma como as pessoas me enxergam. Eu preciso dar uma impressão de mais acessibilidade. Ou não só dar uma impressão, mas, cara, eu sou assim, mas eu não consigo transmitir porque a minha imagem fala o oposto. Então a gente consegue equilibrar o que ela já tem, que é o natural, né, o formato do rosto que não muda, com aquilo que ela quer ter. E o visagismo é a ponte entre essas coisas. Então eu vou equilibrar, por exemplo, no corte de cabelo, com formato mais arredondado, com formatos de óculos mais arredondado, com linhas curvas, porque as linhas curvas vão transmitir justamente o oposto, né? Vai transmitir acolhimento, abertura, expansividade. Então é basicamente isso, e isso se estende a toda a consultoria de imagem. Então, por exemplo, na coloração pessoal, tem a parte da leitura simbólica, né? A leitura simbólica, ela nada mais é que uma relação entre as cores com a personalidade da pessoa. Por exemplo, Legal. A minha cartela é o inverno profundo. Você consegue imaginar o inverno profundo? É o Titanic. É o inverno. Exatamente. As minhas cores têm uma profundidade muito grande, então são cores mais escuras. As pessoas naturalmente me enxergam como uma pessoa mais séria, mais introspectiva, um pouco mais distante. E o quanto o signo influencia nisso? Você quer me dizer se perguntar se isso tem a ver. Né? Então, está na mesma simbólica, tá? Por quê? Porque, na verdade, os signos estão dentro de uma filosofia simbólica. Sim. Né? E as cores também. As cores é considerada uma linguagem universal. Então, se você olha para uma pessoa vestida toda de preto ou com cores escuras, ela vai transmitir uma mensagem, naturalmente. Sim. Né? Uma pessoa com cores vibrantes, alegres, vai transmitir uma mensagem oposta. A pergunta que eu sempre faço para minhas clientes é o seguinte: por que tem pessoas como eu, que é um inverno profundo, com cores escuras, e isso não vai mudar porque a cartela de cores é imutável? Ou seja, quando eu fui criada para ser um inverno profundo. Por que eu sou assim? E por que eu não sou uma primavera brilhante? É uma... Entende? Porque assim, isso não muda, você nasceu assim. Porque eu acho que as pessoas, eu sinto, tipo, numa pessoa indo fazer uma consultoria de imagem, tipo assim, você é primavera brilhante. Yes! Sou primavera brilhante. E você fala assim, você é o inverno profundo. A pessoa... Para com isso, que minha pele é linda, tá? Mas é sério, eu acho que as pessoas acabam fazendo a relação com o símbolo, né? Igual você falou, mas... pelo que eu entendi, são coisas totalmente diferentes, né? Não são diferentes. Talvez eu não tenha me feito entender direitinho. Mas está estritamente ligado com o símbolo, tá? Por exemplo, o fato de eu ser uma inverno profundo e a mensagem que o inverno profundo transmite está estritamente ligado com a minha personalidade. Então tá ligada com a personalidade? Está estritamente ligado. Sempre quando eu faço a coloração pessoal... eu pensei que podia ser coisas diferentes. Não, talvez eu tenha explicado errado, mas assim... está estritamente ligado com a personalidade da pessoa. Então, por exemplo, quando eu descobri que era uma inverno profundo e eu li a minha leitura simbólica que falava sobre mim, eu fiquei de boca aberta. Falei, cara, como assim? Como que isso pode falar tanto sobre mim e é só uma cartela de cores? Entendi. É igual quando a gente lê signo, porque tá falando tudo sobre a gente. Por isso que eu falei, não é a mesma coisa, mas tá na mesma simbólica. Entende? Porque, de fato... Faz muito sentido, por isso... Faz muito sentido. Eu não perguntei sacaneando, não. Eu sou um cara que acredita fielmente no signo. Eu sou virginiano chato. Então, eu sou um cara que acredita muito nisso. E eu não tô perguntando de sacanagem. Eu acho que... eu não levei como sacanagem a sua pergunta. E tem sentido que você pergunta. Inclusive, quando eu faço a leitura simbólica, a pessoa falava, caraca, mas eu pensei que fosse porque eu era pisciana, porque eu era sagitariana. Falei, então, pode ter uma relação. Mas não tá dentro da mesma ciência simbólica. Entendeu? Mas tem relação, de fato. Então, por isso que eu digo que a coloração pessoal e a consultoria de imagem, porque o nosso corpo fala sobre quem a gente é, o formato do rosto, o formato do corpo, por isso que tem a parte da morfologia corporal também, ela vai nos dizer um pouquinho sobre quem a gente é e sobre quem a gente foi criado para ser. Olha, que eu tava aqui... Isso é muito incrível. Tipo assim, a expectativa que eu tava sobre esse podcast, minha cabeça já borbulhando assim, ó, caraca, eu parei lá no visagismo quando você falou do rosto, eu tô viajando lá. Mas você consegue perceber, por exemplo,
tudo que... Vamos pensar numa roupa, tá? Numa mulher vestida com roupas muito estruturadas, com linhas retas, caimento pesado, sabe? Com tecido mais pesado. Se você olha pra uma mulher assim, pensa nela com coque baixo, sabe? Com uma maquiagem mais clean, ela vai transmitir que mensagem? Ah, que séria. Séria, empoderamento, poder, uma Sim. coisa mais assim, né? E de fato, talvez aquilo ali faça parte da personalidade dela e ela se expresse assim de forma intuitiva, tá? Sim. E quando a gente pensa naquela menininha com uma saia midi, esvoaçante, uma coisa florida, uma coisa bem romântica, sabe? Faz parte da personalidade dela. Então, a consultoria de imagem, o que ela vai fazer? Ela vai colocar pra fora a sua essência. Cara, eu sou assim, né? O meu corpo fala isso sobre mim. Como é que eu posso transmitir isso através daquilo que eu visto? Através do meu corte, através das cores. Mas aí É você basicamente diz se uma isso. pessoa que transmite igual leveza, ela pegar e colocar uma roupa que transmite seriedade, não vai falar com o que ela tá... A gente consegue equilibrar. Eu nunca Mas falo não, pra se, ninguém. mas talvez não tem certo ou errado, né? Pelo que eu entendi, mas... Não, eu sempre, é a metodologia que eu ensino e que eu falo com os meus clientes, né? A ideia da consultoria de imagem não é fazer o contrário do que você é. Eu nunca indico isso, na verdade, tipo assim, de você criar um personagem, sabe? Tipo assim, eu sou assim, mas como eu tenho esse trabalho, eu vou ter que agir desse jeito e etc. Não. Eu sempre acho que a pessoa, ela pode equilibrar. Vamos supor que seja uma pessoa assim, leve, né, toda falante, que gosta de roupas muito fluidas e que transmite essa mensagem sempre de uhul e que ela tá numa posição, por exemplo, de liderança e que ela precisa transmitir mais seriedade. Ela precisa cortar tudo do estilo dela? Não. Não. Se ela coloca alguns elementos, principalmente na postura, que aí a consultoria de imagem ela não, né? Não muda. Ela, tipo assim, ela vai ter que dar o estalo para ela conseguir consertar a própria postura. Mas a gente consegue trazer através de elementos, né, de roupas, de acessórios, trazer um pouco disso, de seriedade. Mas eu nunca mato a essência da pessoa. Isso não pode fazer. Porque, na verdade, é a essência e a autenticidade dela que vai levar ela um pouco mais longe. Sim. Falando por mim mesmo, que aqui eu posso falar, né? Tô já tá. até fazendo uma consultoria de imagem comigo mesmo. Mas, tipo assim, essas características que você descreveu, sou eu. Tipo, eu sou uma pessoa leve, extravagante, gosto de brincar, vivo cantando, zoando, sacaneando, o dia inteiro. Mas eu tenho um trabalho sério. Além de trabalhar aqui com podcast, eu trabalho no Sebrae, que é uma empresa, tipo, grande, né? No qual a gente participa de muitas reuniões. E eu sinto que eu ainda não consegui me encontrar em relação à minha roupa que eu devo usar no local de trabalho. Quando eu coloco a roupa social simples, tipo, calça social, uma calça normal, mais uma blusa social, mais um cinto, não é a roupa que... Você não se vê nela. Não me vejo nela. Porque não faz o seu estilo. Exatamente. Mas existe uma forma de você encontrar o seu estilo e que você vai conseguir transmitir essa seriedade que você busca. Eu a gente consegue trazer elementos que não vão te descaracterizar. Essa é a ideia. Que nem eu te falei, a consultoria de imagem, ela precisa externar aquilo que está dentro. Ela vai externar a sua essência, alinhado sempre com o seu objetivo de imagem. Então, se o meu objetivo de imagem, no caso meu, eu falo do meu pessoal, né? Então, se naturalmente, né, eu pareço uma pessoa mais introvertida, introspectiva, eu preciso... O meu objetivo é parecer o contrário. E eu sou, de fato, o contrário. Assim, ao longo da vida, eu fui me abrindo, né? Fui me tornando uma pessoa mais comunicativa. Sim. Só que as pessoas não enxergam muito isso de primeira vista, sabe? Principalmente agora, trabalhando com o público. Então, eu preciso trazer elementos para minha imagem que mostrem isso. Só que eu não posso deixar de ser quem eu sou. Eu sou um inverno profundo ainda. Então, acaba tendo que a gente faz uma ponte, sabe? Eu uso elementos da minha paleta, uso elementos que remetem à minha personalidade, mas às vezes com brinco, com a maquiagem, com batom um pouco mais forte, com um tipo de corte de cabelo, eu consigo trazer um pouco dessa abertura e dessa expansividade. Eu acho que a sacada é genial em relação a tudo que você falou é ter conhecimento sobre você mesmo. Sobre você mesmo, porque o que acontece? Vai ter a hora que você vai saber potencializar aquilo. Então quando você fala de você mesmo... Esse é o ponto, né? Quando você fala de você mesmo, eu vejo que você tem um conhecimento gigantesco. Você não muda a sua essência, mas quando se faz necessário de você demonstrar alguma coisa, você vai usar daquele artifício ao seu favor. Exato. Entendeu? Então, eu acho que, de maneira geral, pelo raciocínio aqui, eu entendo que, tipo assim, fazendo a consultoria fazendo a coloração pessoal, você já tem um ganho gigantesco. Tipo assim, você
eu vejo que, tipo assim, você tá à frente de muitas pessoas que não fazem. Eu, pô, tô... Vamos fazer, vamos adiantar essa coloração. Vou divulgar aí pros homens aí fazer Isso, essa... vamos montar um grupo e a gente faz. Mas... Aí outra coisa que, até falando sobre em relação às cores, né? Isso é muito fazendo um link em relação ao empreendedorismo. Isso também é usado nas grandes marcas, né? Sim. E até... Quando você vai linkar alguma cor a uma marca, é porque faz algum sentido, né? Sim. E aí as pessoas aquela velho, o ovo vem antes da galinha ou a galinha vem antes do ovo. Então hoje é fácil falar, o McDonald's é amarelo porque é uma cor que transmite necessidade, que são vermelho, que a maioria dos fast foods são dessa cor, né? Que transmite isso, mas não, provavelmente em algum momento isso foi pensado. Entendeu? É interessante, eu também já pensei sobre isso, tipo assim, já fiquei com a minha cabeça, meu Deus do céu, o que acontece, né? Mas é interessante a gente pensar que, e até uma linha que meu professor ele segue muito, né? Que a gente é muito intuitivo, muito mesmo. Se você olha para uma cor verde, tipo assim, tipo esse verde que eu tô usando, é diferente de um vermelho extremamente vibrante e extravagante. Intuitivamente, mesmo se você não souber nada sobre simbologia das cores, você vai identificar qual transmite mais leveza e qual transmite mais seriedade, entende? Porque intuitivamente vai passar a mensagem certa, porque as cores transmitem mensagem, como a gente falou, é uma linguagem universal. Então, é a verdade que está ali, né? E a verdade se revela. Exatamente. A grama é verde, sempre vai ser verde, tipo isso, sabe? Não adianta alguém chegar e falar, é verde, não, vai ser sempre. Então... Não. Sempre vai transmitir isso, sempre transmitiu e sempre vai transmitir. Igual você falou, uma verdade universal, né? É uma verdade universal, exatamente. Não tem como uma pessoa chegar e falar assim, não, porque, sei lá, amarelo é uma cor triste, amarelo vibrante é uma cor triste. Não vai ser. Impossível. É impossível falar isso, sabe? Tudo bem que é de forma cultural também, tá? Então a gente sabe que o preto, por exemplo, de uma forma geral, não tão geral, porque tem algumas culturas que não é, mas de uma forma geral aqui na nossa realidade simboliza o luto, né? O luto vai simbolizar talvez um pouco de tristeza, um pouco de introspecção, mas também simboliza o empoderamento e o poder e a liderança. Sempre vai ter esses dois vieses, né? Então, sempre foi assim. Mas se a gente, sei lá, for pra Índia, talvez tenha alguma coisa diferente. Mas, de forma geral, as cores sempre transmitiram uma mensagem e vai continuar transmitindo aquilo o resto da vida, né? É uma verdade, né? Que tá aí e a verdade, ela não tem como... Por mais que alguém chegue um dia e fale assim, não, a partir de hoje o vermelho vai simbolizar não sei o quê. Não, vai continuar. Então, você que tem que empreende também, aí já trazendo para essa parte de design, né? Falando até do estúdio aqui, né? Do Digitalk. Tudo é pensado, né? Tudo na hora de você desenvolver sua logo, se for desenvolver sua marca, for desenvolver... Cara, você tem a ideia ali, você tem a ideia ali que pode ser genial, mas você tem como você dar um plus naquilo. Tem como você sempre tem espaço para melhorar. Então, acho legal da gente tocar nesse assunto, porque também fazendo esse link pro pessoal que tá vendo em relação ao empreendedorismo, né? Normalmente acontece isso, a pessoa que tá abrindo um negócio e que pede para alguém fazer um designer, né, fazer a logo, o designer tem esse conhecimento e provavelmente vai perguntar, por exemplo, mas que mensagem você quer passar com a sua logo? Né? Quer colocar alguma coisa pessoal, alguma coisa assim, e aí ele vai trazer talvez uma paleta de cores que vai transmitir aquilo que você pediu. Eu lembro que uma vez eu fiz uma parceria com uma designer, e aí ela falou assim, eu vou fazer o seu, esqueci o nome agora, mas tipo uma paleta de cores, sabe, essas coisas assim. E aí eu falei pra ela que eu queria transmitir, e ela trouxe uma paleta de cores pra mim que transmitia aquilo. Então assim, ela tem esse conhecimento, né, e os designers têm esse conhecimento. Então é importante, de fato, porque aquilo que você escolher não pode ser aleatório. Porque pode ser que transmita uma mensagem oposta daquilo que você quer, que você espera. Você chegou onde eu chegar, né? Onde eu queria chegar, né? Que muitas vezes você acaba transmitindo alguma coisa que você não quer. Que você não quer, exatamente. Acontece muito por aí. Cara, e aí, não sei se eu te interrompi, né? Você falou da questão da coloração de cores, visagismo, consultoria de imagem. Tem mais alguma coisa que faz parte desse processo da consultoria de imagem? Eu também, porque a gente tá conversando, acaba que a gente abre várias abas, né? Mas sim, a consultoria tem a coloração, o visagismo. O visagismo, na verdade, não é tão dentro da consultoria, é um curso à parte que eu coloquei dentro, no caso faz parte do meu serviço, mas normalmente não é o comum, tá? Tem a definição de estilo também, morfologia corporal, tem o personal shopper, tem revitalização de guarda-roupa, então é algo bem extenso.
Por isso que eu falei que é uma jornada, né? Quando a pessoa fecha um pacote, ela vai ficar ali comigo durante um tempo e a gente vai passar por tudo isso. E é legal. É grande a caminhada. A mudança também. Eu sei, e aí hoje eu vejo muito no TikTok, isso parece bastante pra mim no TikTok, da pessoa que faz e tipo assim, transforma a pessoa. Sim, E aí até que uma pessoa que teve aqui no podcast que falou sobre visagismo foi o Marco Lorenzo, né? Que ele falou que muitas das vezes quando ele vai atender os clientes, ele usa da estratégia do visagismo, né? Na questão do formato do queixo, formato do rosto, tal, pra dar aquela valorizada, né? Na pessoa e melhorar aquele negócio. E até um diferencial do atendimento dele é essa questão. Sim, eu ia falar isso agora, que você falou, porque é muito raro, não deveria ser, mas é muito raro um profissional cabeleireiro, né? Que tenha esse conhecimento. E faz toda a diferença. Inclusive, eu acho, não sei se o Marco Lourenço tem, mas acredito que tenha, ter esse conhecimento de pelo menos diferenciar o que é quente e o que é frio, sabe? Porque quando a cliente chega no salão, eu já recebi muitas, eu tô falando isso porque é um apelo para os meus amigos cabeleireiros, mas eu recebo muitas clientes, assim, que têm uma pele extremamente quente e que o cabeleireiro faz isso um platinado nela, sabe? Que é extremamente frio. Sim. E fica muito nítido que não tá ali casando com o tom da pele, né? Com a temperatura da pele dela. Então, não que eles precisem saber sobre coloração pessoal, porque aí é um outro serviço, mas pelo menos a temperatura para não errar na temperatura. Porque é muito importante. É, que ele também falou um pouco sobre isso, sobre o quanto. Ele também falou, tipo assim. Ele acaba muito influenciando sobre as escolhas das clientes dele e acho que por isso é um dos maiores diferenciais dele, sim, sabe? Ele erra, né? Sim, e aí até a questão do próprio... Seria legal ter um barbeiro masculino que fizesse a mesma coisa parecida, né? Fizesse a questão da barba, porque hoje o homem, como hoje tem muita barba, ele consegue mudar as linhas do rosto dele. Consegue. Então você consegue deixar uma barba um pouco mais redonda, você consegue deixar... Na verdade, agora eu não sei mais se você tem um rosto retangular. Você Cada não barba. preencheu mais aqui, né? Ou é assim mesmo? Não, é assim mesmo, então mesmo. é retangular mesmo. É retangular mesmo. Mas se eu fizesse visagismo, ia dizer assim, você não pode tirar a barba de jeito nenhum. Esse é o meu visagismo aí que eu tenho da minha vida. Então já acho que vai ter uns 3 anos aí que eu não tiro. Mas é interessante que você falou, porque tem homens, né? Eu já atendi um homem que tinha um rosto triângulo invertido. Então, naturalmente, ele tinha essa parte superior maior que a parte inferior. Então, qual foi a estratégia para equilibrar? Colocar a barba. Triângulo invertido. Esse cara aí deve ser bonito pra caramba. Mas é mais comum que você imagina. Cara, acho que a gente conversou bastante coisa aqui. Tô maravilhado com o assunto. Acho que vai ser um conteúdo que vai agregar muitas pessoas. Cara, sim. E, cara, tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui? Acho que não. Tem alguma história curiosa de cliente que você já atendeu e que você gostaria de expor? Não. A gente vai para a parte final do podcast, né? Que é onde a gente pede as indicações. Eu costumo dizer que é a melhor parte do podcast se as pessoas lerem os livros que a gente indicou, seguir as pessoas que a gente indica, olhar os canais que a gente fala, a pessoa já vai estar saindo 10 vezes na frente, igual fazer coloração pessoal. É verdade. Eu vou indicar, você falou pra eu fazer uma indicação, mas eu não vou conseguir fazer de fato uma indicação, porque tem muitas pessoas que me inspiram no Instagram, principalmente. Então, é pra pedir pra galera seguir, né? Oi? É pra pedir pra galera seguir. Primeiro indico o livro. Vamos seguir livro, o passo beleza. a passo. Então, o livro, assim, eu amo ler, é uma curiosidade minha, eu sempre gostei de ler. Então, legal. quando você pediu um livro, eu fiquei tipo assim, mano, qual livro que eu vou indicar? Mas eu vou indicar um recente porque realmente fez muito sentido pra mim, que é o Terapia de Guerrilha, do Ítalo Marcilli. Ele é incrível. Quando a pessoa sabe o nome do escritor é porque ela gosta de ler mesmo. Eu tenho esse dado aí. O Ítalo... Beleza. Então, assim, eu indico muito esse livro. Ele fala sobre muito servir, ser forte e não encher o saco, né? É o jargão dele, sirva, seja forte, não encha o saco. E ele fala sobre a nossa realidade cotidiana, de como você faz pra servir melhor as pessoas, sabe? Sem ficar reclamando, sem ficar tipo, eu tô fazendo demais, sem ficar se fazendo de vítima o tempo todo, sabe? Então é muito interessante porque ele dá uns conselhos e umas sacadas assim que vira várias chaves na sua cabeça. Sim, uma pergunta até em referente a isso, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco o desafio de ser mãe empreendedora. Pois é loucura, né, gente? Agora eu tô aqui, 8h30 da noite, e ela tá com a vovó. Assim, eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tenho uma rede de apoio incrível, assim, pra começar, né? Porque, assim, graças a Deus eu tenho minha mãe que tá ali comigo, a minha irmã, que é Dinda, da minha filha,
E o meu esposo também, ele também é empreendedor, então assim, a gente tem uma rotina mais tranquila porque a gente faz meio que o nosso horário, sabe? Então a gente consegue meio que revezar. Então por isso eu consigo fazer o que eu faço, mas mesmo assim é uma loucura porque eu tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar dela, que é uma bebê de 11 meses, né? Eu tenho que preparar dossiê, eu tenho que ver aulas, eu tenho que, enfim. Então é uma loucura, mas que a gente vai fazendo assim, a vida é assim, né? Então a gente tem que... É legal de falar porque existem muitas, né? Então eu até aproveito pra dar um empurrãozinho, assim, né? Acho que não é porque a gente se torna mãe que a gente tem que parar tudo, sabe? A gente precisa continuar sendo quem a gente é, né? Porque isso vai fazer bem também pros nossos filhos, né? De ter pais que vão à luta, né? Isso faz bem pra formação deles. Sim. E aí eu gostaria que você indicasse, né, uma inspiração aí, uma pessoa aí para as pessoas seguirem, né? Então, é que nem eu falei, né? Eu vou indicar o Ítalo Marcilli, porque... Você conhece o Ítalo Não Marcilli? conheço. Então, por favor. Novidade pra mim. Ele é odiado por muitos, mas amado pela maioria. Então sigam o Ítalo. Na verdade, toda a família Marcilli me inspira de forma geral. O Ítalo, a Mila e a Sâmia, que é a esposa dele. Mas também eu vou indicar a Lara Nesteruk, não sei se vocês conhecem. Também não conheço. Então, vocês estão pensando, são demais. E a Lara Nesteruk são pessoas que me inspiram bastante. Principalmente porque eles têm essa pegada de serviço, sabe? Eu não sei se você entende quando eu falo sobre servir, e não tô falando de trabalho, assim, de forma geral, mas de fato Explique. ter uma vida de servir os outros, sem reclamar, sabe? Sem se colocar como vítima e sem ficar chorando suas pitangas. Então, tipo assim, cara, você vai, é isso, a realidade é essa, você não tem que olhar pra trás, não tem que ficar olhando no que não vai dar certo, você vai em frente. E é isso, dá o seu melhor naquilo que você tem que dar e bora, bora pra cima. Se eu contar a história que eu tô aqui pra chegar aqui hoje, você chora. Mas... E agora eu gostaria que você indicasse um convidado aqui pro podcast, né? E aí é hora de se comprometer, tô usando, mas pode convidar várias pessoas aí, indicar várias pessoas? Pode, fica à vontade, que a gente vai... Eu pensei em 2 pessoas, tá? Na verdade eu pensei em um grupo e em uma pessoa. Sim. O grupo que eu pensei são os Boçais, não sei se vocês conhecem, mas ele são uma banda de bossa nova aqui da cidade, com 3 jovens. Conhece, Murilo? São muito novos, na verdade. Eu fui num show deles, tem mais ou menos 10 dias, que foi pela prefeitura, aqui no Teatro Municipal. Foi um dos melhores shows que eu participei na minha vida. Não sei se vocês gostam de bossa nova, mas assim, é música boa e os músicos são excelentes, assim, são muito Quando bons. você fizer minha coloração, você vai entender que o meu gosto ele é um pouco extravagante. Mas eles são... Mas é inverno profundo, bossa nova e tal, é isso aí. Não tem a ver também. Então, assim, são meninos muito jovens, o mais velho tem 23 anos, pra você ter ideia, e que tem uma responsabilidade tremenda e que tem talentos, assim, que você não tá entendendo. São incríveis mesmo. Não, e achei legal, tipo, o link que eles fizeram em relação à bossa nova e os boçais, né? Tipo, bossa nova é aparentemente ser uma música tranquila e os boçais é uma coisa meio cômica, eu falei, né? cara, Como assim, os boçais? Mas, no caso, nem é escrito com C cedilha, é com SS pra arremeter a bossa nova. Né? Mas são, assim, uma banda incrível e a história deles é muito interessante. A música... Eles são de Angra mesmo? Sim, os 3 são de Angra. Legal. Então, assim, vale muito a pena. Se bobear, a gente até conhece, né? Porque Angra é isso aqui, ó. Daqui a pouco vai ver as pessoas lá. Pode ser assim. Tem um baterista incrível, Guilherme. Tem o vocalista, que toca também guitarra, que é o Lucas. E tem o tecladista, que é o André Rangel. Então, assim, são 3 músicos excelentes. Eu falo de música porque eu amo música também. Eu já dei aula de canto em alguns eventos. Então, assim, eles são excelentes. Angra tem muito músico bom, mas igual a eles eu não sei se eu já encontrei, não. E outra pessoa que eu pensei é a Johanna, não sei se vocês conhecem a Johanna. Ela está começando agora a fazer alguns trabalhos de influencer, só que ela também é empreendedora. Ela tem um trabalho com a Top Fit, né, com quentinhas fitness. E assim, ela é uma pessoa que também me inspira. Já fazendo um link com uma pessoa que me inspira, porque assim, ela é alguém que vai à luta, sabe? Sem medo, sem pena, ela tá lá. Então é alguém também que é interessante. Principalmente por conta do empreendedorismo. Johanna e os boçais, em breve o convite do Hora do Cafezinho vai chegar aí pra vocês, assim como chegou pra Raquel. E, por fim, queria que você compartilhasse as suas redes sociais, falasse sobre o seu negócio e mandasse um recado final aí pro pessoal que acompanha o podcast. Beleza, então. O meu Instagram é @Raquel, com 2 E, P. Oliveira, tá? Eu não consegui trocar meu nickname ainda, porque o Instagram é uma bagunça, né? Então eu nunca tenho um nickname legal pra colocar. Então, só repetindo, Raquel, com 2 Es, P. Oliveira.
Se você quiser agendar uma análise de coloração ou visagismo, pode ficar à vontade, manda no direct. Na minha bio também tem um link direto pro meu WhatsApp. Né? E lá eu posso passar orçamento, né, dos pacotes. Se você fizer em grupo, por exemplo, você ainda tem desconto. Então é bem tranquilo da gente agendar. E sempre faço agendado por conta da minha filha. Né? Então, assim, sempre tento ver antes pra conseguir me organizar. E você tem algum lugar específico que você atende? Ou você costuma atender a pessoa Agora sim, eu atendo junto com a... Não sei se vocês conhecem a Maria Correia. Ela trabalha também na área da beleza, com micropigmentação, enfim. Sim. Ela tem um espaço aqui em Angra, então eu acabo meio que atendendo ali no espaço dela. Mas eu também atendo a domicílio. Aqui no centro? Aqui no centro. Mas eu também atendo a domicílio. Se a pessoa morar entre o centro e Ponta Leste, eu consigo ir até ela. Se for lá pro Pontal, assim, ou pra Mangaratiba, aí eu prefiro que venha até mim. Tá bom. E mande um recado final aí pro pessoal que viu o podcast de hoje. Então, você já passou várias mensagens legais aqui, né? Então... E aí fica essa responsabilidade de finalizar aí o podcast. Então, eu fiquei muito feliz de participar, de compartilhar um pouquinho sobre a consultoria de imagem, sobre coloração pessoal, fazendo esse link, né, de que, porque é algo que eu sempre prezo muito, de que não é algo só por vaidade, não é só tendência, não é só uma coisinha que você vai ali, vai comprar umas roupas e pronto, não, mas de fato é um caminho de autoconhecimento e como você falou, é importante a gente saber sobre quem a gente é pra gente fazer melhores escolhas, né, então a consultoria de imagem tá aí pra isso, a coloração pessoal tá aí pra isso. Eu já recebi, inclusive, a gente não falou sobre isso, mas já recebi, inclusive, pessoas que procuraram a coloração por indicação do próprio terapeuta. Porque a pessoa estava perdida, tipo, não me reconheço no meu cabelo, eu não me reconheço nas minhas roupas. Olha que legal. E aí indicou a coloração, porque a coloração, ela tem esse feeling de trazer quem você é de volta. Aquilo que de fato harmoniza com você. Aquilo de fato quem é você. Que maneiro. E às vezes a gente se perde, né? Então, esse é o recado final. Então, se você tem vontade de fazer a coloração, pode entrar em contato que eu tô aí disponível. Galera, queria agradecer mais uma vez as pessoas que estão assistindo aí o Hora do Cafezinho Podcast. Lembrar de, cara, viu até o final, então compartilha essa live com um amigo, se inscreve no canal, curte aí o vídeo, ajuda muito o podcast a crescer. Queria agradecer aos nossos apoiadores, né? Vira Contabilidade, sempre parceiro aí junto com a gente, Iso Angra, Fat Monk Barbearia, são os nossos parceiros aí do Hora do Cafezinho Podcast. Queria desejar uma boa noite a todos vocês. Bebam água, comam frutas e façam consultoria de imagem. Um abraço, pessoal. Até mais, boa noite.